De volta agora para falar da Macaca. Bota o hino da Macaca. Ponte Preta saiu vencedora no derby no último sábado, derby 204. Venceu a Macaca sobre o Guarani por 1-0. O do Fecim, aliás, um golaço do Fecim. E como lembrou o nosso amigo agora aqui pelo WhatsApp, mandando mensagem aqui a respeito do Fecim, realmente, tava sumidaço no jogo o Fecim, né? Faz um toquinho aqui, outro ali, mas não tava ajudando muito não, né, Carlão? Depois faz um golaço daquele. O jogo estava se encaminhando para um 0-0, né, Cabelo? O Guarani, dentro da sua filosofia, o empate seria, né, um bom resultado, até pelas circunstâncias, estádio lotado e tal, leva um pontinho para casa. Para a Ponte também, acho que nessa construção de recuperação também não seria de todo ruim, mas para nós, né, envolvidos no derby, o 0-0 sempre é meio que decepcionante, né? E aí, de repente, o Fecino, num raro talento, fez um golaço. Mas o futebol tem dessas coisas. Se a bola no pé do Rodrigo Andrade ela cai no pé de qualquer atacante, o Guarani teria empatado o jogo. Foi a chance mais cristalina da partida. O Ivan Oliveira tá mandando aqui pelo WhatsApp aqui. Olá, boa tarde a todos. A CBN, como sempre, foi um show de cobertura no derby 204. Obrigado, Ivan. Ele diz aqui que no próximo jogo, no Majestoso, a Ponte em caso de vitória, aí ele confirma, e vai vencer, será de número 1000, vitória do número 1000 da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Legal, bem lembrado aqui, viu, Ivan? Obrigado pela mensagem, bem lembrado realmente. É um número bem expressivo aí pro torcedor ponte pretano. O Fábio Romancini manda mais uma aqui. A Ponte é muito cruel, pois fica... Ah não, Fábio, não, aí não, Fabiano, aí não, tá bom? Aí não pode, tá bom? 4h48, vamos falar da Macaca, então o hino já tá tocando aí, e a Macaca vira a chave, agora pensa no Novo Horizontino, e é lá, hein, Júlio? Cabelo, a Ponte Preta se reapresentou nesta segunda-feira, depois da vitória no derby 204 no Majestoso, gol marcado pelo Fecim, um resultado muito comemorado pela torcida da Ponte Preta, pela diretoria, pela comissão técnica e também os jogadores. A Ponte quebra em um jejum de 4 derbys sem vitória, também não tinha vencido o Guarani nos outros 2 jogos nesta temporada e consegue somar 3 pontos no momento importante na tabela. A Ponte abre uma vantagem considerável de 8 pontos para a zona de rebaixamento, tem uma desvantagem de 10 pontos para o G4, tudo isso para simbolizar que a equipe está exatamente na zona intermediária da classificação da Série B. O próximo compromisso será contra o Novo Horizontino, quinta-feira, fora de casa. O técnico Hélio dos Anjos não vai poder contar com 2 jogadores importantes. O Felipe Amaral está suspenso e o Leonaldo, ao que tudo indica, também será desfalque por conta das dores no joelho. Ele que foi substituído no jogo contra o Guarani ainda no primeiro tempo. Sendo assim, abre uma possibilidade de mudanças aí no meio-campo com Moisés Ribeiro, Richelli, Léo Santos, Luiz Felipe, alguns jogadores desta posição que disputam uma vaga, lembrando que o Fraga, que seria um substituto imediato, está vetado pelo departamento médico, também não fica à disposição para esse jogo. A vitória contra o Guarani foi a vitória de número 999 da história da Ponte jogando no Majestoso. Então no próximo jogo, no Moisés Lucarelli, a Ponte vai ter a oportunidade aí de triunfar pela 1000ª vez desde 1948 em seus domínios. Então foi um jogo muito especial e comemorado também por esses motivos históricos. Lembrando que 16.850 torcedores estiveram na partida, registrando o maior público do Moisés Lucarelli desde 2017 na final do Campeonato Paulista. Cabela. Pois é, e a Ponte Preta realmente... Aliás, essa saída do Leonaldo, a Ponte sentiu muito nessa saída do Leonaldo. Ele tava jogando muito, né? Tava ganhando todas as bolas no meio campo. O Richelli não entrou mal. Não, mas tá fora, né? Aí quando sai o Richelli e entra o Moisés Ribeiro, aí... O Moisés entrou no nível Leonaldo. Exato. Entrou bem, sentindo a partida, não deu tanta diferença em relação ao Leonaldo, né? O Richelli ficou muito tempo parado, né? É até natural, ele vai demorar para entrar. Acho que nessa temporada dificilmente ele vai entrar no ritmo de jogo, né? Pro ano que vem talvez seja aí alguma alternativa. Mas a gente percebe que o Hélio dos Anjos, ele vai, como o momento é bom, então ele vai, como diz o Tite, né, oportunizando outros jogadores, e o Moisés Ribeiro soube aproveitar. Sim. Soube aproveitar porque a Ponte, olha só, de um jogador crucificado e com merecimento, com o que aconteceu no Campeonato Paulista, aquele jogo contra o São Paulo, né, terrível o que aconteceu ali, de um jogador descartado para hoje uma peça importante na sequência da Série B. A Ponte ganhou um novo jogador.
É aquilo que a gente tem falado aqui. Quando a fase é boa, Carlão. Confiança, né, Cabelo? Confiança. A confiança, eu vou até filosofar em todos os momentos da vida. Você está confiante aqui para desempenhar o seu trabalho, tá? Você não tem medo nem de errar. E até quando você erra, você consegue administrar o seu erro. Agora, quando você está sem confiança no futebol quanto em outros setores, se eu errar, o que vai acontecer? Não, então não vou arriscar. E hoje a Ponte vive um momento legal. Então o cara não tem medo de errar. Ele joga solto, joga brigando, joga com vontade, diferente do que foi a Ponte no Campeonato Paulista e o próprio Moisés Ribeiro também, né? Que bom, que bacana. Depois do confronto com o Guarani, o técnico Hélio dos Anjos falou sobre o impacto da vitória em um derby, não é, Júlio? Cabela, qual é o impacto da vitória da Ponte Preta no derby, pensando na sequência, né, da competição? O Hélio dos Anjos já falou que o objetivo da Ponte é beirar ali os 48, 50 pontos, como próximo objetivo antes de pensar em outras coisas, mas também o técnico da Macaca foi questionado sobre o impacto dentro do vestiário depois de uma vitória no Clássico, lembrando que essa foi a primeira vitória de Hélio dos Anjos em derby. Nós temos que ser muito sinceros, a rivalidade é muito grande. A rivalidade é muito grande, então eu não posso ser demagogo e falar que nós não estamos felizes aqui de saber que o Guarani, você entende? Eu falo feliz, eu falo a Ponte Preta, que o Guarani hoje, de 13 jogos, está sujeito a ele necessitar de 8 vitórias. Você está entendendo? Então, para a rivalidade, para essa loucura que é aqui, então você imagina bem, foi o discurso deles, todo mundo falando, as pessoas do clube. Quer dizer, então, o peso é muito grande. O peso é tão grande, você entende, que eu quero passar a tarde toda com meus jogadores. Eu falei para eles, nós vamos passar a tarde toda juntos, porque nós precisamos um pouco de dar uma relaxada, porque a vida é difícil. E a Ponte sofreu muito nos últimos anos, eu sofri já com aquele descenso do Paulista, e a gente tem que estar sempre animados para o próximo, e o próximo é difícil, que é o Novo Horizontino. Pois é, esse jogo contra o Novo Horizontino, quinta-feira, fora de casa, jogo também importante para Macaca. Pois é, e os 4 próximos jogos da Ponte Preta tem o Novo Horizontino no sábado, depois a Macaca vai receber o Bahia, a sequência não é fácil também para a Ponte não. Na 28ª rodada, a Ponte Preta vai sair contra a Chapecoense, e a 29ª rodada, a Ponte Preta recebe o Sport. Complicada a situação, a sequência da Ponte. Complicado. Novo Horizontino fora, Bahia em casa, a Chape fora e o Sport em casa. É por isso que o Hélio dos Anjos ele vai ter um papel fundamental nos próximos dias para não deixar a peteca cair desse grupo, né? Porque até de uma maneira inconsciente, quando você conquista um objetivo tão difícil como é vencer um clássico, da maneira que foi, a Ponte jogou no limite, né? Tanto é que perdeu os jogadores, dada, né, a efervescência da partida, o Hélio dos Anjos vai ter que, não pode deixar esses caras se acomodarem não, vai lá para Novo Horizonte como se fosse uma guerra, um jogo difícil, um jogo importante, porém é um jogo vencível, eu vejo a Ponte com possibilidade sim de conquistar a vitória. Aí contra o Bahia aqui, de repente cria um clima legal, como foi contra o Vasco principalmente. Exatamente, né? Agora o Bahia com o Guarani, é que o Guarani estava num momento, se fosse o Bahia no lugar da Ponte Preta no último sábado, no jogo lá no vez do derby, o adversário do Guarani fosse o Bahia, seria um outro jogo diferente de como foi aquela vitória do Bahia sobre o Guarani. Sim. O Guarani ainda estava meio que... Estava meio cambaleando ainda, não tinha as novidades, o time não estava tão, parece que ajustado, está bem mais ajustado nesse momento. Então a gente vê o Bahia vindo aqui em Campinas jogar com a Ponte Preta daqui a 2 rodadas, eu acho que é um jogo vencível também para a Ponte. E até por essa situação do Bahia, né, com um acesso muito bem encaminhado, vamos voltar ao assunto. As grandes equipes, principalmente fora de casa, elas vão jogar meio que maneira. É claro, não estou dizendo que eles vão jogar para perder. Mas, por exemplo, uma coisa é você jogar com a Ponte Preta em Campinas, outra coisa é você jogar contra o Sampaio Corrêa na Fonte Nova. Aí o bicho pega. Mesmo nessa fase, porque já está aquele clima de daqui a pouco vamos subir. Então já gera uma atmosfera diferente. Agora, quando sai... O cara já sai meio vamos pegar um pontinho, se não der, vamos fazer um bom jogo e tal. Então é melhor enfrentar o Bahia agora nessa situação do que, por exemplo, quando o Bahia veio a Campinas para enfrentar o Guarani, quando ele estava naquela construção de campanha ainda. Agora acho que é uma campanha estabelecida, mais cedo ou mais tarde o acesso será garantido. Eu vejo um Bahia mais maneiro em relação a outras rodadas.